tá? Vou começar a gravar já. Vamos revisar o que a gente viu, o finalzinho das técnicas de boca. Então, no caso aqui, as técnicas extrabucais, então, que é o que a gente tem a panorâmica, a teleperfil e a tomografia Conibin, que a gente vai ver bem direitinho como é que se trata. Então, lembrando, a panorâmica dentária, ela é uma tomografia linear, porque ela tem um ponto de fulcro, tá? Então, ela faz esse giro em volta, o raio e filme, maneira sincronizada, para que pegue como se fosse uma fatia da parte de interesse. Então, como se posiciona? Plano médio sagital bem perpendicular ao chão, a linha de Camper paralela ao chão, que é a que vai da asa do nariz até o trago, que é essa linha representada em vermelho aqui na imagem, e o ponto de fulcro, que é o centro onde a gente quer, é na região do canino, que é essa linha verde. Todos os aparelhos, eles têm essa linha, essa luz de laser para posicionamento. Então, vocês vão ter para posicionar na linha de Camper e a linha vertical para o canino. No momento que posiciona, a gente tem que ver que tipo de panorâmica dentária se quer. Geralmente, a panorâmica dentária é em topo. O que é a panorâmica dentária em topo? É quando tu posiciona o paciente de maneira que tu encaixa um centralizador e tanto os incisivos centrais superiores e inferiores, eles vão encaixar num friso. Esse encaixe de friso faz com que os dentes fiquem numa linha centralizada para fazer o corte de fulcro e todos os dentes são visíveis. Ó. Tanto é que aqui aparece que o paciente está mordendo alguma coisa. Na oclusão, na panorâmica em oclusão, a gente não tem essa nitidez nos dentes. Geralmente, os de inferiores, eles ficam borrados. Por quê? Oclusão não dá centralização de dente, porque o de baixo geralmente encaixa na arcada superior atrás, mas é centralizado no canino. Então, por isso que tem o borramento, tá? Porque não fica na linha de centragem. Essas panorâmicas, a mais comum é a de topo. A oclusão, geralmente, quando o médico pede, ele pede para ver se tem algum atrito na boca ou para ver se existe alguma diferenciação na mordida do paciente, se ela é uma mordida torta, e avalia os dentes nessa posição. Então, no pedido, vai estar escrito panorâmica em topo ou panorâmica em oclusão. Então, são os dois tipos de pedidos. Depois da panorâmica, nós vamos ter o teleperfil. O teleperfil, ou perfil cefalométrico, que é para medida, é esse que é feito com os posicionadores, esse plano médio, sagital e plano coronal, estarem perfeito. Aí vocês vão ver que aqui dentro do conduto auditivo dessa paciente que está sendo posicionada, sai duas hastezinhas e existe dois cones que são introduzidos dentro do conduto auditivo da paciente. Esses conezinhos, eles aparecem aqui, ó, no conduto auditivo. E eles têm que estar exatamente sobreposto. É o que vai indicar para a médica que ele foi corretamente posicionado. Então, eles têm uma roda interna dentro dessas borrachinhas para que apareçam aqui. A
A argola maior é a que está mais afastada. A argola que fica dentro da outra é a que está mais próxima do filme. E, junto com isso, vocês têm aqui um posicionador do naso. Ó. Essa haste ela tem que ficar exatamente na região do naso, para que possa ser posicionado e medido. Os antigos, eles tinham uma régua opaca para que aparecessem os números na radiografia. Então, aqui vocês enxergam ele posicionando exatamente na altura do naso. Aqui tem a reguinha com os riscos, e disso aí vai aparecer, tá? Vai fazer a cefalometria. Então, aqui mostrando as rodinhas. Deixa eu deixar bem grandão. Aparecendo as rodinhas aqui, ó. Que vocês enxergam. E quem está acostumado a posicionar, de cara, vai olhar isso aqui, ó. Se uma está dentro da outra. Eu até botei em vermelho para chamar a atenção por cima, ó. Quando ela está bem simétrica, ó, fica um ozinho direitinho, então é porque foi bem posicionado o exame. Senão tem que repetir. Não dá para fazer cefalometria. Ela depende dessa posição. Ó. E para que a gente faz aquele exame bonito? Para radiologista odontológica fazer esses riscos. Tá? O nome disso se chama cefalometria, e a medida do rosto é que vai fazer com que o bucofacial ou dentista veja qual é a proporção de tracionamento que ele vai fazer sem prejudicar o paciente. Certo? Deu para entender? Muito bem. Então, essa é a cefalometria. Claro que existe PA de crânio, Waters, Caudel, mas a gente vai ver só essas duas que são diferentes da radiologia convencional. Na radiologia convencional, vocês conseguem aplicar na odontologia. Então, se vocês fazem um Waters no raio-x, vocês vão aprender a fazer um Waters na odonto, tá? Isso aqui não se faz na radiologia convencional. Então, o terceiro tipo de exame extrabucal, terceiro tipo, é a tomografia computadorizada Cone-Beam. Quem olha assim, pensa que é uma grande panorâmica. Ué, é uma panorâmica diferente? Pois é. Os Cone-Beams, quem compra um Cone-Beam, tem condições de montar ele para 3 aparelhos: panorâmica, teleperfil e a tomografia computadorizada. Então, ela é uma tomografia computadorizada com Cone-Beam. Mas por que é diferente da tomografia lá inicial que vocês viram, lá no início? Porque o tipo de feixe é diferente. Ó. No Fan-Beam, que é o do CT, vocês têm um feixe em leque, né? Ou hoje um feixe que ele abre um espaço grande para vários cortes. No Cone-Beam, ele é redondo, ele é um feixe em cone. E esse cone permite que não tenha ampliações de estrutura, fazendo com que as medidas sejam mais precisas. É claro que isso vai fazer com que tenha bastante, como é que eu vou colocar para vocês assim, melhor definição e realidade. Para que os médicos querem isso? Para poder fazer a cirurgia bucal, botar implantes, ver se dá para botar parafusos, se precisa enxerto ósseo, dá para fazer reconstrução facial, tanto óssea como tecido mole, e é feita as medidas dentárias, porque aí se mede na tomografia
a medida do parafuso que vai ter que ir na boca do paciente no lugar do dente. Então, aqui mostrando como ele gira. E aqui mostrando o que ele está pegando. Ó. Ele pega de uma maneira que nada amplia, ó, porque ele é em cone. Isso aqui já é reconstruções, ó, para ilustrar o que o cone está fazendo. Ó. E olha a perfeição das imagens. Então, a gente tem aqui o nariz, reconstruído para tecidos moles. Aqui vocês têm a panorâmica dentária, uma reconstrução, isso aqui é por reconstrução. Aqui a reconstrução óssea com tecido mole translúcido e aqui com tecido mole em cinza. Esses tomógrafos, às vezes, a gente pode escolher a cor. Por exemplo, eu posso botar isso aqui em cor de pele, o osso em cor amarela, em cor óssea. Tá? Não precisa ser tudo cinza como está aqui. E desse exame, vocês estão vendo aqui a reconstrução colorida, olha lá o desenho de um pino para um dente, ó. E demonstrando que se passou dali, como é que fica, ó. Então, aqui vocês veem planejamento da estrutura. Olha o dente aqui, ó. A falta de dente. Olha como se mede isso, porque é desenhado em cima. E esse aqui é o que se faz para a medida de dente mesmo, ó. Essas medidas que vocês estão vendo aqui não é nós que fizemos, tá? Por isso que a gente tem que deixar ele prontinho para a radiologista odontológica olhar a imagem e ela vai fazer uma medida que é com relação a canal para saber o que vai ser feito, quanto vai a medida de pinos que podem ser colocados aí. Aqui da arcada inferior, ó. E aqui vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo passa o nervo da baba. Se errar essa medida, o que vai acontecer? O pino vai passar, vai romper o nervo e o paciente fica sem conseguir segurar a saliva dentro da boca. Perguntas? Então, voltando atrás, temos a panorâmica dentária, que é uma tomografia linear, ela tem um nível de fulcro, que é em cima do canino. A linha de orientação é a linha de Camper. Caiu tudo aqui no chão, né? Tá sentindo? Então, quais são os dois tipos de panorâmica? Topo e oclusão. Em qual delas todos os dentes ficam bem definidos? Na de topo. A segunda é o teleperfil. Como é que eu sei que a radiografia está bem posicionada? Pelas argolas que são colocadas, né, nos conectores que vão dentro do conduto auditivo, que são radioopacos, em fórmula de círculo, e cada um deles tem que estar um dentro do outro. Qual é o que está no ouvido que é considerado mais afastado? A argola maior. Qual é o que está mais próximo? A argolinha menor, é aquela argolinha que fica dentro da outra, é que está mais próximo do fio. Esse efeito é chamado de campo de penumbra. Tudo isso tem a ver pela ampliação da estrutura mais afastada do filme. A estrutura mais afastada do filme sempre vai ficar maior do que a que está mais próxima do filme.
ela serve para fazer, então, a cefalometria. São os técnicos que fazem as medidas? Não. Quem faz a medida é a radiologista odontológica. Tá? É uma especialidade que tem hoje dentro da radiologia, dentro da especialidade da odontologia. O terceiro aparelho, então, é a tomografia computadorizada cone-beam. Então, feixe em cone. Não esquecendo que beam não esquecendo que beam então, beam é igual a feixe. Como em inglês, a gente não diz feixe cone, a gente diz cônico feixe. Então, beam é feixe, cone. Só para dar uma mostrada aí, para saber de onde eu tirei isso, né? Então, aqui, falando da tomografia um pouquinho mais, vocês vão ver que ela é posicionada de maneira que o queixo do paciente fica apoiado, né? Tem um apoio específico para colocar o queixo. Esse aparelho, todo ele sobe. E aí vocês podem perguntar, como é que faz para posicionar? Da mesma forma que é feito na panorâmica. Plano médio sagital. Plano médio sagital. A linha de Camper. Tá? Para que ele faça o corte. Então, ali está posicionado. É assim que posiciona. Quando se trata de tomografia, tu vai ter cortes axiais. Esse tubo, ele gira em volta do paciente, tá? Ele faz a aquisição em giro. Aí, por exemplo, coloquei uma imagem para vocês lá. Qual é o feixe da tomografia odontológica? É esse? Ou é esse? Então, o feixe da toma odontológica é esse aqui, em forma de cone. Perguntas? Não? Vou mostrar o primeiro aparelho de panorâmica dentária. Ó. O paciente tinha que segurar o próprio rosto e a panorâmica era feita desta forma aqui. Ó. Interessante, né? Olha o tamanho do troço. Então, quem gostar do dentário, essas são as maiorias dos posicionamentos que se faz na odontologia. Na tomografia, geralmente, o pessoal leva um pouquinho mais de tempo para ir,
mas vai tranquilo, consegue visitar tudo direitinho. Se vocês não têm pergunta, eu vou começar com a pediatria, então. Vamos começar com os nossos bebês, né? A gente olha eles aí. Olha só que legal. Né? A gente gostaria que todos entrassem assim, sorrindo. Tia! Mas não, eles nos veem de branco e é isso que a gente recebe. Uma choradeira só. E aí, assim, para tórax, não tem problema. Deixa chorar, mas é bom, o pulmão enche de ar, eu preciso de pulmão cheio. Mas seios da face, nem pensar. Aí tu tem que maniar o coitado todo. Como é que será que se faz isso, né? Como é que a gente segura uma criança, pelo amor de Deus? Pobre bebê, vai ficar num desespero, aquele... Já viu? Né? Então, assim, olha as contenções. Então, a gente tem contenções de braço, contenções de perna, se usa faixa elástica, ou se bota a mãe para segurar. Também não tem nada disso, né? Aqui a gente tem um aparelho que tem nos particulares, geralmente tem esse aparelho para fazer crânio. Tu encaixa ele na mesa e ele é cheio de almofadinha, ó, para te poder prender a cabeça da criança. Além disso, tu usa a faixa da urografia, a faixa da cinta, tu usa nas pernas da criança. Como é feito no SUS, professora? Saco de areia. Se bota 20 quilos de areia peneirada numa fronha de 50 por 70, tá? E fecha bem. E é assim que a gente vai usar um saco de areia nas pernas da criança. A gente cuida para não botar o peso, né? A areia ela serve como cinta, que a gente bota areia, levanta o saco no meio e coloca delicadamente sobre os joelhos. Tem que cuidar para não colocar nos pezinhos da criança, tá? Para não ter perigo de machucar, senão pode luxar. Aqui segurando a cabeça da criança com engembrações, né? Esse negócio, viu como não tem essa, não vou fazer? A gente dá um jeito. Não tem isso, me traz 2 isopor lá de fogão, aquele bom que vem em triângulo, para prender também dá. Fiz muito, tá? Então, é de tudo, ó. E aí, e tem os maiorzinhos, que às vezes é necessário conter para não ter perigo de se mexer. Lá no posto, uma das nossas colegas fez uma de velcro. Ele é tecido de brim com velcro. Então, tu enrola a criança e velcra ela bonitinho. Mas se eu não tenho, roubaram, levaram, guardaram onde eu não acho, eu posso usar qualquer lençol. Então, a ideia é pegar sempre essa região aqui dos ombros, tá? Dos ombros para baixo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou passar o tecido para o lado e vou botar esse outro braço para baixo. Estão vendo ali, ó? Essa aqui maneia mesmo. Aí agora esse braço está para baixo, eu pego os 2 tecidos e envelopo a criança. Literalmente eu envelopo. Tá? Olha lá, ó. Eu abri o tecido com os 2 braços para baixo. Eu vou passar o primeiro por cima. Primeiro por cima, eu levanto esse braço e arrumo o lençol de maneira que ele fique todo para lá. Ó. Por isso tem que ser grande.
baixei o braço e trago para cá. Isso é uma maneira de maniar que não machuca, tá? Por mais que ela tente se contorcer, não funciona, e se usa esparadrapo, tá? Ou uma fita forte, porque micropole não adianta, nem fita crepe, arrebenta. Quando eu tenho que fazer pernas e pés, posso usar esses micros sacos de areia para manter a posição da paciente, pode ser pequena, e essas fitas, que são fitas pegajosinhas, que se coloca no coisa. Isso é o chique, tá? No posto, a gente segura. Bota o aventalzinho e segura a perninha, porque não tem outros apetrechos para usar. Essa fitinha aqui a gente não tem. Venho aqui e vamos fazer pé. É bom a gente hoje ver pé de criança, porque lá na aula a gente vai ver pé essa semana, né? Agora, amanhã, quinta-feira, e vocês vão dizer assim, tá, mas é só para criança, para adulto também dá. Quando o adulto não tem a extensão, a gente faz o que a gente faz para a criança. Aí parece o raio está angulado. O raio não está angulado, é raio reto, tá? Tu geralmente coloca o pezinho e o raio é 10 graus ascendente, tudo bem? Se o pé ficar mais erguido, o raio é reto. Porque tudo tem a ver com a planta do pé da criança. Ali, ó, vou mostrar naquele outro lá, ó. Tu tem a planta do pé. O raio reto... Opa, não ficou reto isso aqui. O raio reto é assim, certo? Então, o que que a gente vai ter? Quando a gente vai... que a criança ela não vai ficar quieta, a gente bota o pezinho dela de maneira que fique contra o filme, porque é uma maneira dela não mexer. Se tu botar assim, o que ela fica fazendo com os dedinhos? Pensa que o anjinho vai ficar quieto? Ah, não quero, mãe. Não, não quero. Não, não vou. Aí tu bota assim para cima, vai ter condições de mexer o pezinho, né? E aí a gente bota uma fitinha, né? E aí o raio é reto, porque o pé é 10 graus ascendente, de 10 a 15. Detalhe, pé também é rotina, é AP e oblíqua lateromedial. Mas em alguns casos, dependendo se é para estudo de pés planos, dependendo se é para alguma saliência óssea, ou a criança prendeu o pé, é muito comum elas prenderem o pé no andador, ou prenderem o pé na bicicletinha. Então, às vezes tem que fazer um perfil para complementar. Ó. Aí tu vai lá, segura, tá vendo? A mãe está segurando a perninha e segura. Posso dar a luva de chumbo para a mãe? Eu não gosto de dar luva de chumbo para a mãe. Mas por quê? Porque ela pode apertar e a luva de chumbo a gente não sente quando está apertando, a não ser que seja aquela que as mãos saem por fora. Tá? Depois a gente vai ver a luva de chumbo que eu estou falando. Ó. Deixa eu tirar daqui. Só um pouquinho. Temos um minutinho, eu já vou encerrar essa, já passo para outra. Ó, essa luva aqui eu não gosto de dar para mães, porque ela é toda de chumbo, então tu enfia a mão, tu não sente. A força que tu faz pequena, ela é pior, porque ela acaba prensando mais a criança. Então, a gente deixa ela mais, como é que se diz assim? A gente aperta, né? Eu vou saber a diferença. A mãe não está acostumada, então ela pode machucar mais a criança do que segurar a criança. Certo? Gente, eu vou fechar esse vídeo e a gente já abre outro, tá ok? Tranquilo? Já abro o outro.